hoje quem está aqui conosco é o Luiz Felipe, da mesa de derivativas. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Renatinho? Boa noite. Bom, já adianto aí que o mercado de opções também foi um pouco mais parado hoje, como vocês falaram mais cedo. Eu acho que a falta de agenda aí fez com que o pessoal tivesse um pouco mais de freio ali. Mas vamos embora, vamos falar de derivativo. Exato, né, não tem como, né, se falta no mercado à vista, naturalmente, todos os outros mercados correlatos acabam também tendo menos fluxo, né, você não vai montar uma estrutura em cima de uma ação que está negociando muito pouco, até a precificação daquilo não fica muito bom, então era natural que tivesse uma queda do volume, e é inclusive o que a gente tem visto nos reportes da B3, né, o volume tem caído, de uma forma Exato. aqui sequencial. Mas vamos lá, gente, a ideia aqui hoje é comentar sobre uma estrutura que o time do Luiz e do Fabiano, que já estiveram aqui conosco antes, uma estrutura de derivativos em cima de um papel que faz parte da nossa carteira recomendada, que inclusive entrou recentemente na nossa carteira recomendada, são as ações do Banco Pan, BPAN4, para o qual a gente tem uma recomendação neutra e um preço-alvo de R$ 8,80, ou seja, muito próximo dos níveis atuais que a gente está vendo em tela. Mas por que que faz sentido essa ação estar na nossa carteira, por exemplo? O Banco Pan, para quem, lembrar um pouco mais da história, vai se lembrar, o Banco Pan é o antigo Banco Pan-Americano, que fazia parte do grupo Silvio Santos. É um banco de nicho, especificamente um banco de nicho, ou seja, boa parte dos seus clientes são pessoas físicas e boa parte crédito, né, então crédito consignado, crédito FGTS, crédito pessoal, veículos, motos, né, então é muito crédito ao consumidor e pessoa física. Eles vêm crescendo a sua base de clientes de uma forma bastante acelerada, saindo ali de mais de 10 milhões de clientes no começo da década passada para alguma coisa aqui perto de 25 milhões de clientes atualmente. Ou seja, eles basicamente dobraram a sua base de clientes em função de novas tecnologias, de transformar um banco num banco digital. Com o crescimento, também vem as dores, e junto com esse cenário, também tivemos algumas adversidades no caminho. Então, a inadimplência do banco cresceu, ao longo dos últimos trimestres e, houve uma deterioração no resultado. Então era um banco que entregava um ROI elevado e passou a entregar um ROI perto de 10%, e a inadimplência chegou a picos ali próximos de 10%. Poxa, até agora eu não falei nada de bom, mas agora eu acho que a questão é justamente essa, é turning point, né. O santo grau de análise fundamentalista é comprar empresas boas a preços atraentes em situações adequadas. Então é uma empresa que a gente vê muito potencial, é um banco que a gente vê muito potencial, que passou por um ciclo de crédito desafiador, é verdade, mas que pelo menos os dados do Banco Central e todos os outros fatores começam a sugerir que vai haver sim uma melhora. Inclusive nesse trimestre a gente já começou a ver uma queda considerável da inadimplência. Isto posto, com queda da inadimplência, queda nas taxas de juros, melhora na carteira de crédito, é muito provável que esse é um banco que vai entregar mais margem, né, mais margem financeira líquida, mais resultados e vai aumentar o retorno ao acionista. Então, você compra o banco hoje num preço que, na nossa opinião, é bastante justo em relação ao cenário que ele está atualmente, mas quando a gente olha para as perspectivas futuras, 6 a 12 meses, nos parece bastante oportuno entender que esse aqui é um banco que pode passar a valer mais. É um time de gestão super qualificado, inclusive com a ingerência do BTG Pactual, que é o controlador do banco, inclusive, hoje, né. Mais de 70% das ações do Banco Pan pertencem ao banco BTG, o que nos leva a uma segunda variada, uma segunda derivada da tese de Banco Pan, que é um evento societário. O que que seria um evento societário? O próprio Banco Pan fazer uma oferta pública, uma OPA, para aquisição total das ações do Banco Pan, o que poderia naturalmente fazer com que, numa análise mais qualificada do valor das ações, elas fossem tidas como mais altas do que estão agora, né. Então ser avaliado em 10, 11, 12, R$ 13, isso vai ficar para um eventual laudo, caso o BTG faça essa oferta. Então a gente enxerga, primeiro, do lado do fundamento, uma melhora
ainda que lenta, mas começando a se emoldurar, então é justamente a hora que você quer comprar, né, então é a hora que, começou a melhorar, não é que já melhorou, então vai começar a melhorar, então a gente só teve um trimestre, por enquanto, de melhoras consistentes, junto com uma eventual, questão societária que poderia trigar aqui, levar a uma OPA. Então, a gente está apostando nesses 2 cenários, então por hora segue com a remuneração neutra, mas a gente está começando cada vez mais olhar com bons olhos aqui, está quase com o dedo na compra, então para quem também gostou desses pontos que eu falei, também está com quase dedo na compra, nada melhor do que trazer para vocês uma opção que, se estivermos errado, não vai te prejudicar. E aí por isso que o time do Luiz, junto com o Fabiano, desenhou uma operação que se enquadra justamente nesse cenário que eu falei para vocês, e por isso que eu queria que o Luiz explicasse um pouquinho melhor dessa operação, Luiz. É isso. Bom, vamos lá. Acho que, como você muito bem pontuou, acho que o banco, ele mesmo passando por um momento ali de reestruturação, se você enxerga ali um horizonte ali no último ano, ele está remunerando o acionista mesmo assim, né? Veio uma valorização ali de quase 75%, quase 10% no último mês. Então, vale a pena a gente olhar com bons olhos para esse tipo de ativo, principalmente quando a gente consegue adequar e acoplar ele a uma estrutura de derivativo que vai proteger essa valorização que ele já teve, né? E é o caso aqui que a gente vai trazer para vocês hoje. A operação de hoje é uma operação que, para quem já opera opções, ela já é até um pouco manjada, assim, né? Que é o collar. Bom, o collar, ele é uma estrutura que ele é muito, ela é muito atrativa tanto para o investidor que já está em renda variável, quanto para o investidor que ele está vindo de outras fontes de instrumentos financeiros para renda variável, porque ela oferece um capital 100% protegido. Então, é como o Renato falou, você consegue participar de um ganho, né, até um determinado prazo, dentro de um ativo, que nesse caso aqui é BPAM, mas com zero possibilidade de perder, o capital que você investiu, né. Acho que, como eu disse, a estrutura ela é bastante conhecida pelo pessoal que já opera a opção, porque o collar, nele você tem uma compra de uma opção, uma venda de outra, então você tem uma estrutura ali com 2 opções, tá, que é uma compra de put, que é o que vai te trazer proteção, e uma venda de call, que é o que vai fazer o funding da operação, e por isso ela vai sair a custo zero para o meu cliente, tá. Aqui, pessoal, a gente está trazendo um collar um pouco diferente, tá, a gente colocou uma barreira na alta. Então, a gente entrega ali para o investidor uma proteção de 100%, só que ao invés de limitar o meu investidor a uma barreira, a um nível um pouco mais baixo, eu consigo alongar essa barreira, e aí, eu consigo entregar um pouco mais de valorização ali para o meu cliente até o vencimento. Então ali, nessa operação em específico, que o prazo é de um ano, eu consigo entregar um ganho máximo ali de quase 37,16%. Então é um ganho máximo de 37%. A gente sempre gosta de mostrar aqui uma relação com o CDI do período, né, porque a gente fala que sempre é uma carteira ótima de um cliente, é uma carteira que tem um pouco de tudo, tem um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, e aqui se a gente compara, né, com um instrumento sem risco, ele consegue entregar ali quase 4 vezes do que a renda fixa consegue entregar, né, isso acoplando a uma proteção de 100%. Então é uma proteção, é uma estrutura que a gente gosta bastante aqui na casa. Tecnicamente ela faz muito sentido, porque agora, entrando um pouco no Technicase aqui, pessoal, por que que a gente está escolhendo a Collar, né? A collar, quando a gente entra aqui no mundo de derivativa, ela é uma operação de venda de volatilidade. Quando a gente analisa a volatilidade ali implícita e histórica, a gente vê que a volatilidade implícita, que é o que é usado na precificação, ela está sendo precificada acima da volatilidade histórica. Então, operações de venda de volatilidade como a collar, elas fazem muito sentido, né? Que é o que a gente chama aqui na mesa de short vega. A gente consegue aproveitar esse prêmio maior dessa volatilidade para entregar uma estrutura muito mais vantajosa, com uma proteção bem mais atrativa, com uma valorização muito maior, que é o caso aqui da Collar,
tá. Bom, no cenário de alta, o que que acontece caso a barreira seja atingida, né, ou seja, se o meu ativo ele ultrapassa ali esses 37,15 no período de um ano, ele fica limitado a um ganho de 10%, tá. Por que 10%? Porque a gente quer entregar pelo menos o custo de oportunidade para o meu cliente. Então, assim, na maioria das operações, quando a barreira é atingida, o investidor ele fica limitado a um nível, só que a gente não quer que ele tenha perda nenhuma, mesmo quando comparado a uma renda fixa. Então, num cenário de baixa, só recapitulando, o meu investidor ele tem uma proteção de 100% com, no cenário de alta, um ganho máximo de 37,15% e caso essa barreira seja atingida, ele fica limitado a 10, que é o custo de oportunidade do período, que é o custo dele ter deixado esse montante, essa fração ali do portfólio em uma renda fixa, tá. Bom, enfim, essa é uma das operações que a gente gosta bastante aqui na casa, tá, principalmente quando a gente está num cenário um pouco mais instável, a gente, prefere, oferecer, assim, algumas estruturas que tem proteção, porque o cenário está muito instável, então para o investidor que está vindo até aproveitando esse momento de mercado para vir para renda variável, surfar ali um pouco mais tranquilo. Mas a gente tem outras diversas estruturas para outros diversos ativos. Hoje, nesse caso, a gente queria mostrar essa operação para vocês, pessoal. Boa, Renatinho, volto com você. boa, Luiz. E quem tiver interesse, como que faz para fazer a contratação dessa operação? Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. O telefone é 3003-6840. Então, a gente vai operacionalizar tudo. Como ela é uma operação que é feita com opções flexíveis, ela tem que ser feita pela mesa de operações. Então, é só vocês entrarem em contato 3003-6840 que a gente operacionaliza tudo aqui para vocês via mesa. Ótimo, então é isso. Luiz, a gente não teve pergunta aqui hoje, mas também não precisava, foi super bem explicado do seu lado, acho que não ficou nenhum tipo de dúvida relacionada a essa estrutura, mas a gente reforça, né, não é somente com o Banco Pan. Se você ficou interessado com a estrutura, mas gostaria de um outro papel, entre em contato com a mesa, sugira o papel que você quer, e eles podem estruturar, dependendo da volatilidade do ativo, a condição pode ficar pior ou melhor que essa apresentada aqui. Então, vale a pena, se você tem interesse aqui de se aprofundar nos conhecimentos de mercado de derivativos, entrar em contato, que eu tenho certeza que você, vai aprender alguma coisa nova aqui e eventualmente fazer um bom negócio. Então, Luiz, queria te agradecer aqui pela presença, agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Eu vou encerrando por aqui, eu desejo a todos uma excelente semana. Como o Ricardo falou, a gente vai começar a ganhar dinâmica, tração ao longo dos próximos dias. Então, sexta-feira tem payroll nos Estados Unidos, na quarta e na quinta-feira o Jerome Powell fala para o Congresso americano. Aqui no Brasil, uma bateria de resultados que continuam sendo divulgados, principalmente o da Petrobras. Então, tem bastante coisa para acontecer. Não tomem segunda-feira como o que vai ser o restante dos próximos dias. Então, eu espero que vê-los novamente, tanto amanhã no nosso Morning Call, como no restante da nossa programação. E é claro, para quem não tiver tempo, não conseguir acompanhar, a gente sempre faz aquele convite. Dentro do Agora Insights, nós temos todos os relatórios e os podcasts disponíveis com toda a programação. Uma boa noite a todos, uma excelente semana e até a próxima. Obrigado, Renato. Boa noite para todo mundo. Boa semana.